Boa noite, graça e paz, irmãos. Meu nome é Fabrício Lanes, sou pastor da Igreja Metodista em Salinópolis, no Pará. Amada igreja, o nosso culto hoje será um pouco diferente, a dinâmica será um pouco diferente. Nosso país está vivendo uma crise, uma pandemia, e como nós sabemos, o governo decretou que nós ficássemos em casa, mas a igreja não para. Porque a igreja não é quatro paredes, a igreja não é formada por uma estrutura de tijolos, a igreja ela é formada por pessoas, a igreja tem duas pernas, a igreja é cada um de nós. Por isso, nós estamos gravando o nosso culto para que você possa assistir na sua casa, no seu conforto, com a sua família. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas através desse vídeo. Por isso, nós, como igreja, cremos que o mover de Deus não para, que o mover de Deus não cessa, porque o mover de Deus está em cada um de nós. O mover de Deus não está nos prédios. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração e creio que será um refrigério para a nossa alma. Para isso, eu gostaria de te pedir para que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O tema da ministração que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite é que nós somos um com Cristo. Nesse período de crise, nesse período de dor, de sofrimento, de tristeza, de talvez angústia e medo, eu quero trazer paz ao seu coração, porque nós e Cristo somos uma só pessoa. Nós fomos amalgamados em Cristo com a argamassa do Espírito Santo. E Paulo aqui em Colossenses vai nos dizer que nossa vida está oculta, está escondida em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Antes de nós iniciarmos a pregação, eu gostaria de ter um tempo de oração com você. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar aí na sua casa a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e a orar juntamente comigo. Pai, nós te damos graças ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, nós te pedimos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da palavra do Senhor. Deus, que através desse culto, que através dessa ministração, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha ministrar em nós a tua palavra, porque nós sabemos, Deus, que o teu Espírito habita em nós, que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, nos ensinando. Por isso nós nessa noite queremos ser alargados em conhecimento, alargados em visão, que o Espírito Santo nessa noite venha trazer paz, alegria no nosso coração, certeza em meio da tribulação, porque a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós estamos aqui, o teu povo, a tua igreja, clamando ao Senhor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, eu oro no nome de Jesus nesse momento, abençoando cada pessoa dessa igreja, abençoando cada família que está assistindo esse culto. E eu te peço no nome de Jesus, fale conosco, ministra em nós a tua palavra, traz paz, refrigério para a nossa alma. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Como nós acabamos de ler aqui no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Paulo, ele vai escrever a carta de Colossenses para combater um pensamento errado que estava entrando na igreja de Colossos. Paulo ele vai combater o pensamento gnóstico que estava entrando na igreja na região de Colossos. O pensamento gnóstico vai falar das filosofias do homem,
da filosofia humana. E Paulo vai nos dizer que nós não precisamos de filosofia de homem, de ensinamentos humanos, porque Cristo é suficiente na nossa vida. Cristo é o único suficiente Salvador da minha e da sua vida. Por isso, eu quero ministrar para vocês três princípios que vão nos falar, que vão nos ensinar que eu e você, nós somos um com Cristo, que cada um de nós está em Cristo, amalgamado pela argamassa do Espírito Santo. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite, para sermos um com Cristo, nós precisamos ressuscitar juntamente com Ele. Paulo, no versículo 1 de Colossenses 3, vai nos dizer assim, acompanhe comigo de novo a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se nós observarmos, Paulo vai iniciar o versículo falando, portanto, se. Essa condicional se não é uma expressão de dúvida, pelo contrário, é um fato consumado. A nossa posição é em Cristo Jesus. É um fato que já está consumado mediante a obra da cruz. E eu e você, nós não fizemos nada para conquistar esse fato. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo também vai falar algo semelhante a isso. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 6. Paulo vai falar assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo vai nos falar aqui em Efésios que Deus nos ressuscitou. Eu e você, nós fomos ressuscitados com Cristo através do batismo. E hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos herdeiros de Deus, graças a Cristo, graças ao sacrifício da obra do Calvário. Não é um fato que eu e você precisou fazer algo. Nós precisamos apenas crer que nós fomos inseridos em Cristo, inseridos na obra da cruz, porque mediante a nossa fé nós somos salvos. Mediante a nossa fé nós vivemos uma vida debaixo do favor, debaixo da graça de Deus. Por isso Paulo também em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 17, Paulo vai falar que o justo viverá pela fé. Nós não fomos chamados a viver pelas circunstâncias. Nós não fomos chamados para viver de acordo com as coisas que acontecem ao nosso redor. Você e eu fomos chamados para viver mediante a fé e a fé em Jesus Cristo. E nessa noite eu quero compartilhar com você, você já ressuscitou com Cristo. Hoje a vida de Deus habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E para você viver essa realidade, para você viver essa nova realidade na sua vida, o que você precisa é manifestar o Evangelho, é viver de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos guiados pelaquilo que o mundo diz, pelaquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós somos guiados pelaquilo que a palavra diz a nosso respeito. Nós somos guiados pelaquilo que Jesus diz ao nosso respeito. E para sermos um com Cristo, nós precisamos ter essa mentalidade, esse entendimento. Quando você desceu as águas e quando você subiu das águas, você foi incluído na morte e na ressurreição de Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. Hoje você tem um desafio de viver pela fé e em fé todos os dias. O fato de nós estarmos nos reunindo nas casas não quer dizer que nós não temos fé. Pelo contrário, foi uma direção do governo para que nós ficássemos em nossas casas, para que esse vírus não se espalhasse.
mas nós não estamos em casa por medo. Nós não estamos em casa com medo de sermos atingidos, porque nós sabemos que Deus é a nossa força, que o Senhor é a nossa força. Por isso eu quero te desafiar nessa noite. Se você está com medo, retire todo o medo do seu coração. A palavra de Deus diz em 1 João que o amor lança fora todo medo. Você não é desafiado a viver com medo. Eu quero te desafiar, eu quero te encorajar nessa noite a viver com uma santa ousadia, com uma santa intrepidez no Senhor. Lança fora todo o medo, retira todo o medo do seu coração, porque esse vírus não vai nos parar, essa doença não vai impedir o avanço de Deus, o mover de Deus de continuar acontecendo na nossa cidade, na nossa igreja. Por isso nós precisamos ter a mentalidade correta, que nós fomos inseridos em Cristo, e para vivermos essa realidade, eu e você precisamos ter o entendimento que nós fomos ressuscitados com Cristo através do batismo. O batismo, qual que é o símbolo do batismo? O batismo simboliza a morte para o mundo. Quando você desce nas águas, você está dizendo que você está morrendo para esse mundo. E quando você sai das águas, você volta como uma nova criatura. Você está voltando como Cristo ressuscitou. Porque através do batismo nós morremos para esse mundo e ressuscitamos de novo para esse mundo como uma nova criatura. E a natureza de pecado que havia em nós foi retirada e foi colocada a própria vida de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Isso significa o que na nossa vida, meus amados? Que nós precisamos viver uma vida totalmente que vivíamos antes. Se antes você vivia uma vida com medo, com tristeza, com depressão, com angústia, hoje você precisa viver uma vida em fé, uma vida alegre, uma vida animada em Cristo Jesus. Porque Cristo é a nossa força. Paulo vai nos falar que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque o poder de Deus aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Por isso, eu quero te encorajar, você a viver uma posição de fé, uma posição de nobreza no Senhor. Por quê? Porque hoje eu e você estamos assentados na mesa com o Senhor. Hoje nós temos o direito, hoje nós fomos dignos de assentar na mesa do Cordeiro. Por quê? Porque Cristo pagou o nosso preço, porque Cristo morreu a nossa morte e agora nós vivemos a vida de Cristo. Meus amados, é interessante quando nós analisamos, quando Jesus está prestes a morrer na cruz, ele diz uma frase assim, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Cristo diz isso, ele está querendo dizer que Deus parou de olhar para ele, que Deus retirou os olhos dele. Por que Deus fez isso com Cristo, seu próprio Filho? Porque naquele momento Jesus estava carregando sobre ele todos os pecados da humanidade. Só que é engraçado vermos que quando Jesus fala isso, nos dá o direito de falar assim: Deus meu, por que me abençoaste? Jesus foi amaldiçoado para que eu e você fosse abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer assim, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Meus amados, eu sei que nós gostamos de dizer, Deus te abençoe. Só que não sobrou nenhuma bênção. Deus já te abençoou com todas. Ouve o que eu estou te falando nesse momento. Ouça com atenção. Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Tudo que você precisa está disponível. Tudo que você necessita, Deus já te deu. Que seja recurso financeiro, que seja uma cura, que seja algo para você viver e desfrutar da vida de Deus, já é seu, já está disponível. Eu sei que esse período muito se fala, muito se ouve, que talvez o Brasil vai entrar em crise, que o mundo vai entrar em um colapso, que a bolsa financeira está despencando, está caindo. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero falar para você algo fundamental. Tudo
Tudo o que você precisa já está disponível. Nesse momento você não irá passar por nenhuma necessidade. Você precisa manter os seus olhos fixos em Deus. Você precisa manter a sua mente voltada em Cristo e para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim o texto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Meus amados, esse é um texto fundamental para a minha vida, para a sua vida. Paulo vai dizer que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. A nossa vida, as coisas que fazemos ou que fizemos até hoje se passou, porque quando nós fomos inseridos na obra de Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Deus te deu a oportunidade de viver uma vida nova. Deus te deu a oportunidade de viver e trilhar um caminho novo em Cristo Jesus. Mas para que nós possamos viver essa realidade, eu e você precisamos estar em Cristo Jesus. Cristo é a chave, Jesus é a chave para todas as coisas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós fomos abençoados. Em Cristo nós fomos curados, sarados. Em Cristo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo é a chave. Nós precisamos entender, nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica, que coloca Cristo em primeiro lugar. Tudo que nós vivemos, tudo que nós possuímos, tudo que nós podemos fazer é unicamente por causa de Jesus. Cristo é a nossa chave. Jesus é a chave para esse mundo. Jesus é aquele que veio trazer restauração, que veio trazer cura, que veio trazer libertação. E não será esse vírus que irá nos impedir. Não será esse vírus que irá nos parar. Nós cremos como igreja que nós avançaremos, que nós iremos resistir contra toda resistência. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra nós, a sua igreja, o seu povo. Próprio Jesus disse isso. Por isso, meus amados, não ande ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, viva pela fé mediante em Cristo Jesus. Avançando mais um pouco na ministração, nós vamos entrar no segundo ponto. Para sermos um com Cristo, precisamos pensar nas coisas lá do alto. Paulo, em Colossenses capítulo 3, no versículo 2, diz assim, abra comigo a sua Bíblia. Paulo vai nos falar assim, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Meus amados, Paulo ele vai trazer um ensinamento poderoso no versículo 2 de Colossenses 3. Paulo vai nos falar que nós precisamos pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. Eu sei que muito se diz que é o fim do mundo, que é o final dos tempos. Muitos dizem que Deus que enviou esse vírus para punir o mundo, para punir as pessoas. Meus amados, Deus não enviou esse vírus. Porque Deus ele não quer o mal do mundo. Nós ainda estamos vivendo na dispensação da graça. É a vontade de Deus, é o desejo de Deus que muitas pessoas sejam salvas mediante a pregação do Evangelho. Esse vírus não foi Deus que criou. É o diabo que enviou esse vírus para tentar nos parar, para tentar fazermos com que nós venhamos desistir. Mas nós não iremos desistir. Nós iremos resistir contra toda resistência, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito forte, um espírito de ousadia, um espírito de fé que vai em meio às dificuldades. Muitos pensam que viver em paz é viver uma vida sem tribulações, sem guerras, mas viver em paz com Deus não é viver uma vida sem tribulação, sem guerra, mas uma vida de paz é uma vida
incerteza, é uma vida de certeza em meio às dificuldades. Eu tenho paz com Deus, isso não vai me livrar de viver as dificuldades, as tribulações desse mundo, mas em meio às dificuldades, em meio às tribulações, eu tenho uma certeza, eu tenho uma fé que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O que você precisa viver nesses dias, nesses momentos de dificuldades? Manter a sua mente, manter os seus olhos em Deus, em Cristo. O problema é que muitas das vezes nós vivemos a nossa vida pensando no que o homem diz, no que o mundo diz, mas nós precisamos viver a nossa vida pensando nas coisas do alto. Esse pensar nas coisas do alto não é só quando te convém. O problema é que muitas das vezes eu e você só pensamos nas coisas de Deus quando temos uma necessidade, igual estamos passando por esse momento. Muitas pessoas estão intensificando as suas orações, estão meditando mais na palavra de Deus por esse momento, mas você não deveria fazer isso só por causa da dificuldade que estamos passando. Isso deve ser um estilo de vida. O seu estilo de vida deve ser um estilo de vida celestial. Você vive pensando nas coisas do alto, nas coisas que Deus fala a seu respeito. Então, eu quero te desafiar, eu quero te encorajar para que você possa manter o seu pensamento fixo no alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo Jesus. O nosso alvo é cada dia mais parecer com Cristo Jesus. Cada dia mais expressarmos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Amém? As coisas do alto devem nos inspirar e controlar totalmente a nossa vida. Meus amados, quando nós pensamos nas coisas do alto, é um estilo de vida que nós vivemos. O importante não é aquilo que se passa na terra, o importante é aquilo que Deus fala a seu respeito, a nosso respeito. Mesmo que os nossos pés estejam aqui na terra, a nossa mente deve sempre estar voltada para Deus e em Deus. Hoje nós vivemos a inversão desses valores. Muitos cristãos querem ajuntar um reino e tesouros aqui na terra, mas nós não fomos chamados para ajuntar coisas na terra. Nós fomos chamados para gerar filhos para Deus. Nós fomos chamados para viver a manifestação do reino de Deus na terra. Você foi criado, você foi gerado por Deus com um propósito, e o seu propósito é salvar vidas, gerar filhos para Deus, pregar o evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos. Esse é o nosso propósito. Paulo também vai nos dizer algo importantíssimo para a nossa vida lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Depois que nós ressuscitamos, nós temos a própria mente do Senhor em nós. Isso vai nos ajudar a viver, a desfrutar das realidades espirituais na nossa vida. O que nós precisamos compreender, nós estamos nessa terra com um propósito, com um objetivo: espalhar o amor de Deus, espalhar o evangelho, salvar vidas, gerar discípulos para Deus. E quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, quando nós estamos inseridos no mover de Deus, o próprio Deus cuida da sua vida, da sua casa, da sua família. O que você precisa fazer é ter a mente de Cristo. Se nós observarmos os 4 evangelhos, aonde vai nos falar o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, em nenhum momento você vai ver Jesus vivendo com medo, vivendo angustiado, passando necessidades, porque ele tinha certeza em meio à dificuldade, ele tinha certeza da sua
vitória. Cristo não viveu com medo, não viveu angustiado. E eu quero te desafiar a viver como Cristo viveu, sem medo, sem angústia. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você tem o mesmo DNA de Cristo. Você é tão filho de Deus quanto Jesus. O mesmo amor que Deus amou Jesus é o mesmo amor que Deus te ama. Por quê? Porque você é filho, você é amado por Deus. Jesus e nós somos amados de forma igualmente por Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender. Viver nessa terra não é viver focado no que eu posso ter, no que eu posso conquistar, mas sim viver focado no propósito de Deus para as nossas vidas. Paulo, ele vai nos falar algo importante em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo vai falar: para mim, o viver é Cristo. Paulo, ele teve entendimento, Paulo, ele teve revelação que o viver essa vida é viver para Cristo. Paulo, ele não viveu a sua vida neste mundo focado no que ele poderia fazer, no que ele poderia ganhar, mas Paulo viveu a sua vida inteiramente conectado com as coisas do alto, com aquilo que Deus queria dele, com o chamado de Jesus para a vida dele. Mesmo que nós não possamos sair de nossas casas, mas nós possamos fazer a diferença. Você que tem algum familiar, algum amigo que está em um momento de crise, em um momento de dificuldade, eu quero te desafiar a pegar o seu telefone, a ligar para ele, a mandar uma mensagem, a trazer uma palavra de conforto, de paz sobre a vida dele. Nós não paramos, a igreja não parou. Nós podemos fazer a diferença aonde nós estivermos. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Você pode conversar com pessoas a quilômetros de distância de você pelo seu telefone. Então eu quero te desafiar, a te encorajar a ligar para os seus familiares, seus amigos e levar uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, porque ser igreja é cuidar de pessoas, é amar pessoas, é levar a pessoas a desfrutarem de uma paz com Deus. Para nós finalizarmos, o último princípio para sermos um com Cristo, nós precisamos esconder-se nele. Olha o que Paulo vai nos falar em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Acompanhem comigo a leitura. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meus amados, isso é poderoso. Essa fala, esse versículo de Paulo, ele é poderoso. Todas as vezes que eu medito nesse texto, o Espírito Santo me traz uma paz, me traz um descanso no Senhor. Porque nós não mais pertencemos a este mundo. Por quê? Nós morremos para esse mundo e agora vivemos em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. A palavra de Deus fala que a nossa vida está oculta em Cristo. E o que significa estar escondido em Cristo? Significa que nele nós temos paz, segurança, satisfação, prosperidade, amor. Antes nós vivíamos com medo, nós vivíamos inseguros, porque nós estávamos vivendo de acordo com o mundo, mas hoje nós vivemos de acordo com Cristo, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Isso significa que você tem paz, tem segurança, proteção em Cristo Jesus. Em Cristo nós conquistamos todas as coisas. Em Cristo nós fomos feitos mais que vencedores. Em Cristo todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Meus amados, a nossa pátria não é a pátria brasileira. Eu sei que nós vivemos no Brasil, nós nascemos no Brasil, mas nós nascemos em Deus. Você não é um cidadão brasileiro, você é um cidadão celestial, porque a sua vida está escondida em Cristo. Você em Cristo é uma só pessoa.
Todas as vezes que Deus olha para você, Ele vê Cristo em você, Ele vê o amor de Cristo dentro de você. Por isso Deus não resiste em te abençoar, porque todas as vezes que Deus vai olhar para mim e para você, Ele vai ver Cristo em nós. Por quê? Cristo é o nosso representante. Não tenha medo. Porque a nossa pátria é a celestial, nós estamos guardados, nós estamos seguros em Cristo, o nosso Cordeiro, aquele que nos livrou da morte, aquele que nos livrou da ira de Deus. Em Cristo Jesus nós temos todas as coisas. Eu quero te desafiar a viver em Cristo, a viver com a sua mente, a se esconder em Cristo. Deixe Cristo ser o seu refúgio, deixe Cristo ser tudo em você. Paulo vai nos falar em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Abra comigo a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo vai nos dizer algo muito importante, algo muito poderoso. Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados, assim como Paulo, diga nessa noite: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga que essa vida que você vive hoje, você vive pela fé em Cristo Jesus. Meus amados, mais uma vez, nós fomos chamados a viver pela fé, não pela vista, não pelo aquilo que nós vemos. Mesmo que o cenário mundial seja um cenário de caos, seja um cenário de desespero, nós temos paz, porque a nossa vida nós vivemos pela fé no Filho de Deus. A nossa vida nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Por isso, levante a cabeça, erga a sua vida, não deixe que o medo te pare, não deixe que o medo te paralise, mas viva a sua vida pela fé em Jesus Cristo. Meus amados, para concluirmos a ministração de hoje, eu quero que você deixe bem claro isso no seu coração. Não deixe que a obra de Cristo seja em vão. Não deixe que o sacrifício de Cristo seja apenas mais um acontecimento na sua vida, mas pelo contrário, viva essa realidade. Você é justo, você foi santificado pelo Cordeiro de Deus, você é curado, você é sarado, nenhum mal irá te suceder, porque a nossa fé, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E viva a sua vida escondida em Cristo Jesus. Viva a sua vida com a sua mente nas coisas do alto. Nunca deixe que o mundo diga a seu respeito, mas deixe que o Espírito Santo diga que todas as coisas irão cooperar para o seu bem, porque nós amamos a Deus. A nossa realidade é Cristo Jesus. Cristo não ficou doente, Cristo não passou necessidade, Cristo não viveu falta de nada, pelo contrário, todas as vezes que Cristo tinha que tomar alguma decisão, todas as vezes que Cristo iria fazer um milagre, ele sempre voltava para Deus, ele sempre orava para Deus e Deus sempre o respondia. E ainda hoje Deus continua nos respondendo. Nós somos os representantes de Deus na terra. A igreja é a manifestação de Deus nesse mundo. Por isso, mantenha os seus olhos em Cristo, mantenha a sua vida escondida em Cristo e deixe que o Espírito Santo venha confortar a sua casa, confortar a sua vida, e não ande com medo e não ande ansioso por nenhuma coisa, porque Jesus é a sua força, Jesus é a sua vida. E nessa noite você entendeu e você aprendeu que você está escondido em Cristo e Cristo em Deus. Nós somos um com a Trindade. Não deixe o medo, não deixe as notícias ruins tirar a sua paz. Pelo contrário, medite em Deus, medite na palavra de Deus, que ela irá trazer o refrigério e paz para a sua vida. Meus amados, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E você que assistiu esse vídeo até aqui, comente no vídeo
eu assisti no final, para que nós possamos saber que você assistiu esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.